partir do verso número 5, a palavra de Deus diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofre. Farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, 2º e 3º. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu, os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu, toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será por mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Diga glória a Deus. No início de tudo, a gente tem aproximadamente 1656 anos até aqui, desde o início, até a história de Noé, há mais ou menos 1656 anos. Em 1656 anos, Deus disse que não tinha mais jeito para a terra, estava corrompida. As gerações, desde Adão, 7, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Essas são as gerações até Noé. E aqui Deus disse: não tem mais jeito. É toda má, toda corrompida. Não tem. Quando Deus fala corrompido, aqui a palavra é irrecuperável por meios normais. A situação era tão grave, tão séria nos dias de Noé, que pelos meios normais de recuperação não havia solução. E é por isso que Deus resolve, então, destruir tudo. Mas só que, no meio dessa corrupção toda, no meio dessa violência toda que enchia a terra, no meio dessa decadência toda, havia uma decadência espiritual muito séria nos dias de Noé. As famílias estavam afundadas no pecado. A situação era muito séria, irmão. Muita gente ouve falar no dilúvio, a gente vê histórias, quando aparece lá no céu algum arco-íris, a gente lembra logo de Noé, da aliança de Noé com Deus, e Deus com Noé. Mas
Mas a gente não sei se você costuma pensar por que aconteceu tudo isso. É porque não tinha solução mais para o ser humano. E Deus, então, falou, eu vou terminar com isso tudo. Ele disse que se arrependeu. Olha, a situação era tão grave que Deus disse que se arrependeu. E no meio de toda essa corrupção toda, no meio de tudo isso, tinha uma pessoa que era diferente. Tinha uma pessoa que, aos olhos de Deus, era uma pessoa diferente. E essa pessoa se chamava Noé. E Noé, no meio de tudo isso, Noé, no meio de toda essa corrupção, a Bíblia diz que ele era diferente. De tudo o que acontecia naquela época, Deus fazia, Noé fazia a diferença. Enquanto todo mundo seguia os seus próprios caminhos, Noé fez a diferença sendo fiel a Deus, alcançando a graça de Deus por causa da sua fidelidade. A graça que ele achou foi resultado de uma vida que era contrária aos padrões da época. Então é aquela história assim, Noé devia ser aquela pessoa que todo mundo apontava. Só ele é assim. Só ele não faz igual. Só ele faz diferença. Só ele é diferente. As pessoas viviam zombar, as pessoas viviam... Ainda mais quando ele começou a construir um barco deste tamanho. E ele obedeceu a Deus. Ele fez a diferença. Sabe, eu queria dizer uma coisa para você, que Deus continua hoje procurando pessoas que decidem ser diferente, fazer a diferença e alcançar a sua família. Deus continua procurando. Assim como ele procurou Noé, assim como ele encontrou Noé, Deus ainda continua procurando homens e mulheres que estão dispostos a obedecer a Deus de uma forma que a sua família possa ser alcançada. Será que Deus encontra aqui hoje pessoas que querem fazer a diferença? O mundo precisa de pais e mães que não se conformam com o pecado à sua volta. A gente está se conformando com as coisas, irmãos. Às vezes, o pecado está tão escancarado e as pessoas estão tão acostumadas que não enxergam mais. Mas ele está procurando pessoas que refletem a luz de Cristo nesses dias. Porque a Bíblia, Jesus disse que quando estivesse próximo da sua volta, as coisas estariam iguais nos dias de Noé. A corrupção, o pecado, a imoralidade, a sujeira, a confusão e a mortandade, né? E a gente está vivendo tempos assim. Mas Noé fez a diferença. E por que Noé fez a diferença? No verso 9 nos responde essa pergunta. Noé fez a diferença. Olha, essas são gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Diga, Noé andava com Deus. Sabe, irmão, não basta conhecer a Deus. Todo mundo conhece a história de Jesus. Para qualquer pessoa que você pergunta, sabe que ele morreu na cruz. Não basta conhecer a história. É preciso caminhar com ele. Isso vai fazer toda a diferença para a nossa família. Quando a gente caminha com Deus, irmãos, isso com certeza vai alcançar também a nossa família. Foi o que aconteceu com Noé. Caminhava com Deus, andava com Deus, e a graça salvadora num tempo de juízo, porque o dilúvio foi o juízo de Deus. O dilúvio é o juízo de Deus. E o juízo de Deus chega, irmão. Um dia Deus olha para tudo e ele fala, basta. Chega. Deus olhou para Israel um dia e falou, basta. Aí veio Nabucodonosor e levou o povo judeu cativo. Então um dia vem o juízo de Deus. E a gente precisa permanecer firme. E quem quer salvar a sua família, irmão, não anda com a maioria, mas anda com Deus. Amém? Qual o segredo? Qual o segredo de Noé? Está no verso número 18, o segredo de Noé. Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Olha aí, olha lá. Deus fez uma aliança com Noé. E essa aliança que Noé fez com Deus alcançou quem, irmão? Quem que alcançou? Tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Irmão, o fato de você andar com Deus, obedecer a Deus, servir a Deus, pode trazer bênção para a tua casa.
lá no meio da sua família, para você ser usado por Ele, dá glória a Deus, irmão. Porque Ele vai alcançar a sua família através da sua vida. Então não é para desanimar, é para permanecer firme, irmão. A aliança com Deus protege a nossa casa. A minha aliança com Deus protege a minha família. A sua aliança com Deus protege a sua família. Então não quebre essa aliança de jeito nenhum. Não quebra. Eu entristeço quando eu vejo pessoas desistindo de tudo e colocando a família em risco. É como se a pessoa que desiste de tudo, desiste de Deus, ela colocasse a família dela à beira de um abismo. É assim que eu vejo. Desistiu, não quer mais servir a Deus, não quer obedecer a Deus, ela coloca toda a sua família à beira do precipício. A qualquer momento, todos podem cair. Então, não é andar com Deus, não é caminhar com Deus. E isso, irmão, foi bênção para ele e bênção para a família dele. Olha, não basta os pais serem fiéis. Os pais têm que levar os filhos a serem fiéis a Deus também. Ensinar o caminho. O Senhor nos disse lá em Deuteronômio capítulo 6, quando ele diz para o povo judeu, você tem que inculcar nos seus filhos o caminho. Ah, eu sou fiel, mas e meus filhos? Eu estou levando a minha família a ser fiel a Deus também. É isso que o Senhor quer, irmão, que a nossa família faça a diferença. Deixa eu falar, religião não salva ninguém, mas uma aliança com Deus sim. E pode alcançar a nossa família. Não foi apenas a fé que Noé teve. Lá no verso 22 fala de uma outra coisa. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Uma outra característica importantíssima para que a nossa família seja alcançada é ser obediente a Deus e a sua palavra. Irmão, os mandamentos de Deus não são pesados. E tudo que Deus fala para nós, irmão, é para o nosso bem. Se Deus fala não para nós em alguma coisa, Ele está nos protegendo. Quando você fala não para o seu filho, é só para irritar ele? É? Você fala não, não vai fazer, é só para irritar? A maioria dos não que a gente fala para os nossos filhos é para protegê-los. A mesma coisa Deus. Quando Deus te fala um não, Ele está te protegendo, querido. E se eu obedeço, não apenas a minha vida fica protegida, mas a da minha família também. Entende? Da nossa família também. A salvação para Noé não foi apenas pela fé, mas é porque ele foi obediente a Deus. E Noé não obedeceu mais ou menos. Ele obedeceu completamente. Tudo, ele fez a arca do jeitinho que Deus mandou. Do jeitinho. Quando o dilúvio chegou, irmão, Noé tinha 600 anos. Quando o dilúvio veio. Noé morreu com 950 anos. Longevidade. A aliança com Deus traz longevidade. Lá em Gênesis capítulo 9, verso 29, diz que Noé morreu com 950 anos. Mas ele fez a arca, irmão, já tinha 500. Obedecendo a Deus com essa idade. E os filhos dele viram Noé obedecer a Deus, fazer tudo que Deus mandou. Eles puderam ver que a palavra de Deus, ela se cumpre. Obediência, irmão. Obediência parcial. Presta atenção que sua pastora vai te dizer com todo amor e carinho. Obediência parcial é desobediência. Certo? Ou a gente obedece ou não obedece. E a obediência traz bênção para a nossa vida. Noé foi usado por Deus para salvar a sua família. Noé foi usado por Deus para salvar a sua família. E Deus continua buscando pessoas que queiram ser usados por Deus para salvar as famílias. Ele continua buscando. Você quer que a sua família seja salva? Não? Quer? Construa uma arca da fé. Construa uma arca da fé. Seja diferente no meio dessa geração corrompida. Pastor, mas vão zombar de mim. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e mentirem
mal contra vós, livrai. Se preocupe com o que as pessoas falam. A gente tem que se preocupar com o que as pessoas estão falando da gente. A gente tem que se preocupar com o que Deus está falando da gente no céu. É com isso que a gente tem que se preocupar. Esse é o problema. Não é, irmão? Caminhou diariamente com Deus. Se você quer ver a sua família salva, caminhe com Deus. Caminhe com Deus, irmão. Faz uma aliança verdadeira com o Senhor. Não é? Fez uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus. E obedeça, irmão, com fidelidade. Cada direção dada por Deus. Talvez você entrou aqui hoje, fica olhando para mim e me vendo falar. Presta atenção. É o Espírito Santo de Deus que está falando aqui com você hoje. O Espírito Santo de Deus está dando uma direção. Eu nunca venho para esse altar com uma palavra para uma pessoa só. Antes Deus falou para mim. Eu orei muito sobre isso. Deus possa me usar para alcançar minha família e todas as famílias que estão aqui. Eu espero que Deus possa te usar, que a sua família seja salva. Construa uma arca, irmão. Marca da fé. E bota a tua família dentro. Porque o mundo vai fazer de tudo para acabar com a tua família. Porque o mundo jaz no maligno. Diz a palavra do Senhor. O mundo jaz no maligno. E a gente sabe. Se você não vigiar, perde o cônjuge, perde o filho, perde tudo. Vigia. E obedeça a palavra de Deus. Você vai ser usado por Deus e a sua família vai ser alcançada e abençoada como foi a família. Amém? Noé não levou mais ninguém na arca, mas a família dele ele levou. Não foi mais ninguém. Será que na sua